Olá pessoal, estamos começando mais um podcast MB e a convidada de hoje é a Aparecida. Ela é evangelista e ela está atuando lá no núcleo da vila, junto com o pastor Valdeci, que é o irmão dela. Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria te convidar para você estar conhecendo as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, existem 2 canais no YouTube, fora esse que a gente está. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. É importante você seguir lá também no Instagram. Lá estamos como @igrejacmb e no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski. Então é muito importante já você ir ativando o sininho aqui de notificação. Deixa seu comentário aqui no vídeo, que isso vai ser muito importante pra gente. Fia, seja bem-vindo ao podcast MB. Prazer é todo meu de estar aqui, né? Poder participar, sempre foi um sonho meu, viu? Ô, Fia, começa contando. Quem que é a pessoa da Fia? A Fia é esposa, né, de Jair da Silva. E sou casada há 30 anos, né? Tenho 2 filhos, o Bruno, inclusive ele já fez o podcast aqui, e a Bruna Cristina. O Bruno já contou, né, o testemunho dele aqui, né? Sim, já contou. Foi bênção. Foi. Começa falando um pouquinho, Fia, da tua infância. Como você já falou, né, o meu irmão Valdeci já narrou um pouco da história. É isso. Mas a história da gente foi bem difícil, né, Alexandre? Porque a criação, as dificuldades, né, que a gente passou muitas, né? Então, assim, foi bem difícil a minha infância, porque eu tenho 4 irmãos, né? E na época, meu pai foi embora. E eu e o Cardoso eram os menores, né? E eu não pude estudar por conta de tomar conta dele, né? Parei ali, nem entrei, bem dizer, na escola, né? Foi pouca coisa, porque a gente tinha que ajudar minha mãe, né? Você cuidava do Cardoso. Cardoso é mais novo, né? É mais novo. Tá, o mais velho é o pastor em Jardinópolis, né? Não, o mais velho é o Marcos. Ah, é o Marcos. É o Marcos. Ah, o Marcos mais velho. Ah, é verdade? Aí depois veio o pastor Luiz, né? E o Marcos tem a aparência de ser um pouco mais novo, né? Todo mundo. Então é o Marcos. O Marcos, o Luiz. O Luiz. O Valdeci, eu e o Cardoso. Você e o Cardoso. É. E como é que foi nesse... Eu acredito assim que foi bem complicada a questão da infância, né? Com quantos anos você estava cuidando do Cardoso? Eu sou 4 anos mais velha que ele, né? Então, no caso aí, ele era bem bebê, né? Uhum. Eu tenho 51 anos, né? E na época, já com 8 anos, eu já cuidava 8 dele. anos. Já cuidava dele. E a tua mãe trabalhava? Trabalhava na roça. Ela tinha que trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Sim, porque nessa época ainda meu pai estava, mas meu pai, vou ser sincera, meu pai e nada era a mesma coisa, né? Ah, tá. Então não fazia diferença. Entendi. Ela que sustentava a gente. Com 8 anos, tinha a questão também de fazer comida, esse tipo de... Sim. E você aprendeu tudo bem novo? Aprendi porque eu tinha que fazer, né? Porque meus irmãos nessa época já trabalhavam na oficina, né? O Marcos e o Luiz já trabalhavam na oficina. O Luiz tinha feito pouco tempo que tinha vindo morar com a gente, porque ele morava com a minha avó, né? Aí, depois de uma certa idade, ele veio morar com a gente. Como é que é, Fia? Tipo, com 8 anos, eu falo assim, que é totalmente diferente de uma outra criança nessa idade, né? De brincar. Você não teve isso, então? Você não teve essa coisa de amizade, de ter crianças ali que você tinha amizade, de brincar, esse tipo de coisa? Não teve isso? Não tive, porque, assim, a minha mãe, ela precisava de ajuda. E ela trabalhava ali no Zanão, na época, né? Perto da casa da gente ali. E como o Cardoso era muito pequeno, eu ficava por conta dele e por conta dos meus irmãos que vinha na hora do almoço e tal. E eu pegava ele de manhã, levava lá no meio do cafezal para ele mamar, trazia de volta, depois voltava pro meio do cafezal de novo. Com 8 anos, fazendo tudo isso? Carregando ele. Porque não era uma distância curta, né? Era algo bem... E para mim era longe, né? Porque 8 anos e eu era muito magrinha, né? Isso no colo? No colo.
no colo fazendo isso. Isso, porque ele era bem pequeno, né? Então, eu que cuidava dele, mais ou menos assim, né? Ele devia ter uns 2 aninhos, então não andava no meio do cafezal. E eu levava para ela, trazia ele de volta, né? E, ao mesmo tempo, já tinha que ajeitar o almoço para meus irmãos, né? E eu que fazia. A questão, por exemplo, de ser nova, tinha os perigos na época também de... Eu falo assim que mesmo que no nosso tempo a gente tinha um costume de ficar mais na rua, né? Brincar, esse Sim. tipo de coisa. Tinha os seus perigos também, né? De você ser menina e estar com a criança no Sim, colo. sim. Principalmente entrar no meio do cafezal, né? Sozinha ali. E por muitas vezes eu me perdia no meio do cafezal, porque é muito igual, né? Com ele. E eu sentava ele no chão e começava a chorar, né? Porque... E aí? Aí eu começava a gritar. Eu acho que ela escutava mais ou menos o rumo que eu tava. Aí ela vinha ao meu encontro. Depois ela começou a marcar as ruas. Ah, entendi. Ela deixava sempre um paninho, alguma coisa, para mim não me perder. Para você ir até ela. Até ela. Eu falo assim, como que é complicado para você e para ela também, né? Como mãe, né? Sim, foi muito. Foi muito complicado porque ela tinha preocupação de largar criança com criança, né? Entendi. Vocês passaram necessidade, filho? Muita. Questão de passar fome? Sim. É? Sim. Mas... Muito, muito. Porque, além disso, assim, ela trabalhava, mas não dava, né? Como 4 filhos, 5 filhos para cuidar. Então, era assim, era bem difícil. A casa era aluguel? Não. A gente morava no quintal da minha avó. Eu acho que a casa, Alexandre, era esse tamanho. O tamanho desse estúdio aqui. Que é. A gente morava no fundo da minha avó, tinha 3 casas ali, minha tia morava na outra. A gente morava no meio e a casa da minha avó na frente, emprestada, né? Era emprestada. E o teu pai nessa história, onde que ele tá? Tava ali, né? Mas ele ficava em casa? Sim, nessa época ainda ele tava com a minha mãe, né? Aí depois de um tempo eles separaram. Bebia muito? Muito. Portanto, quando ele ia chegando assim, a gente já olhava no outro, cada um ia para um lado. Porque ele chegava bêbado, ele quebrava tudo, né? Já não tinha nada, né? E o que tinha ele quebrava. Ele era agressivo? Agressivo, sempre foi. Né? Ele trabalhava do quê? Ele trabalhava ali, como que eu te explico? Ali onde tem Ai, meu Deus. Ali onde tem aquela charrete. Na vila mesmo? Não, aqui no centro. Tinha máquina ali de descarregar, essas coisas aí. Trabalhava em usina, trabalhava na roça, né? E quando começou? Você, né, desde pequeno, você via ele fazendo isso ou foi um tempo da vida dele que ele começou a beber desse jeito? Ele sempre bebeu. Sempre desse jeito? Sempre bebeu. Sempre. Beber de cair mesmo, né? De vir cambaleando para casa e chegava, já quebrava tudo, né? Então, foi muito difícil pra gente. Questão, assim, de ser agressivo, ele agredia vocês ou não? Sim. É? Sim. Eu mais, né? Eu e o Valdeci, a gente era mais marcado. Agora, quanto o Luiz e o Marcos já era um pouquinho maior, né? Então, no Cardoso, ele nunca botou a mão. Só eu e o Valdeci que ele era mais agressivo. Eu não conheço meu pai fazendo carinho, sempre batendo, né? E sempre bêbado? Sempre bêbado. Olha que Algumas coisa. vezes que ele estava assim, normal, mas a gente já tinha até medo dele, então nem chegava perto. Nunca conversei com meu pai, assim, de sentar, bater um papo, nunca. Ele agredia tua mãe também ou não? Durante um tempo, sim. Inclusive, eu tenho um corte aqui nas costas, que uma vez ela estava no fogão e ele veio com foião, né, que fala, corta-cana. Ele foi sentar nela e eu entrei na frente. Nossa. Aí me pegou aqui em mim. Você tinha quantos anos? Mais ou menos 8 anos. Uns 8 anos? 8 para 9. E aí, como é que foi a reação dele? Aí juntou todo mundo, meus tios, né, porque ninguém gostou, né, do que aconteceu. Aí ele saiu, depois ele voltou também. Nunca te pediu perdão, né? Não. Eu não tive contato com meu pai assim, eu nunca... Tinha ele ali, mas para mim era a mesma coisa de não ter ninguém, né? E foi difícil para você, a questão emocional, de ter uma estrutura de paternidade e tudo? Muito, porque essa história de paternidade é muito complicada, porque a gente... Depois que a gente se converte, é muito difícil se chamar Deus de pai. Por ver um pai assim, né? Um pai que... Tanto faz, né? Porque acaba criando uma figura de Deus, de um Deus
é diferente, né? Deus, assim, reconhecer Deus na minha vida foi muito difícil, porque, além disso, a gente morava no quintal da minha avó e tinha o meu tio, né, que é da congregação, e tinha as filhas dele, né? Então, o único contato que eu tinha com meninas era com as filhas dele. E eu me lembro que ele fez uma cerca no quintal, porque ele morava ali junto, né? Então, separando nós da casa dele, né? E eu lembro que eu e minhas primas, a gente ficava na cerca, uma grudada com o dedinho na outra, porque a gente não podia chegar perto. Entendi. Não tinha esse convívio de poder estar junto. Não podia porque uma das áreas da minha vida que foi muito difícil chamar Deus, assim, confiar em Deus, foi por causa disso também, porque ele falava que as filhas dele eram filha de Deus e eu era criatura, então isso machucava. Ah, entendi. E eu falava assim, como que um Deus, naquela época já, eu falava assim, como que um Deus que ele fala que é tão bom separa a gente, né? Entendi. E por ser tão nova, para você, agredia muito, né? Agredia muito. Você começou a trabalhar nova? Sim. Fora esse trabalho, né, de estar em casa, né? Depois o Cardoso já estava maior, né? Até uns 9 anos eu fiquei por ali ainda, né? Cuidando das coisas dos meus irmãos, fazendo comida, né? Inclusive, meu irmão Marcos é uma peça, né? Eu, como era muito pequena, não alcançava no fogão, né? Ele me fez um fogão. Para mim poder fazer comida para eles, né? Então, ele fez um fogãozinho no quintal, assim, bem certinho, igual fogão mesmo, para poder fazer comida para eles. E aí você fazia ali? Fazia ali. Olha só. Porque eu não alcançava o fogão de lenha, né? Então, eu tinha que estar pondo banquinho para subir para fazer a comida. E ele fez esse fogãozinho. Isso não sai da minha memória nunca mais. Ô, Fih, vocês ficaram muito tempo passando essa necessidade? Porque eu acredito que por vocês serem crianças, até começar a trabalhar tudo, só era tua mãe sustentando a casa. Só era minha mãe. E isso durou muitos anos? Durou. Porque, assim, a renda maior era dela, né? Mas meus irmãos, Marcos e Luiz, já trabalhavam. Mas ganhava pouco, né? Porque eles estavam começando, né? O Valdeci também. O Valdeci trabalhava no Martinico já, né? Lá ajudando, limpar, cortar grama. Inclusive, ele cortou o dedo, né? Na máquina de cortar grama. Né? Arrancou o dedo dele fora, lá trabalhando. É o dedo do pé, né? É, o dedo do pé. E assim, foi bem difícil. Aí, nessa época, meu pai já estava indo embora, né? Bem dizer, estava indo embora. E o que deu para minha mãe foi que teve uma época que a gente morava ali. E eu tinha um tio muito agressivo também, né? Assim, bebia demais. Irmão dele? Irmão da minha mãe. Da tua mãe? A família do meu pai a gente não conheceu, né? Ah, entendi. Não conheceu. Então, e teve uma vez lá que ele pegou um botijão de gás e jogou em cima do telhado dessa casinha onde a gente morava. Aí fez aquele buraco enorme, choveu, né? Molhou tudo. Acho que deu para minha mãe, né? E a minha mãe, assim, ela sempre me fez eu ser muito forte. Eu que tomava decisão de tudo, né? Meu pai foi embora, bem dizer, ela transferiu toda a responsabilidade para mim. Para você. Sim. E eu lembro que ela falou, a gente não pode mais ficar aqui. Anda por aí e arruma uma casa. E eu saí e arrumei a casa. Né? Ali perto mesmo, a gente alugou uma casa. Foi melhorando um pouquinho, né? A gente alugou essa casa. Nessa época, eu saí, arrumei a casa. Quando ela chegou, eu já estava mudando, né? Eu falei, depois a minha mãe passa e paga o aluguel, viu? Aí ela me dava o dinheiro, eu levava o aluguel. E, assim, sempre tomei iniciativa de ir atrás das coisas, de cuidar de tudo, de cuidar deles, né? Então, ali foi melhorando um pouquinho. Depois a gente saiu dali, a gente foi morar perto aqui do Bar do Cunha, né? Que a gente ficou muitos anos ali. Foi onde que a gente... De frente com o campo? Isso. Não. Aqui perto do Bar do Cunha. Ah, foi do outro lado. Então. Não. No Campinho era... Ah, não. Do outro lado ele já é outra história. Né? Já que eu lembro de você. Isso, porque eu lembro da tua mãe. Tua mãe ficava pregando pra mim, eu era pequenininha. Ali eu já tava quase para casar, já. Ali. E ela sempre foi meiga daquele jeito pra conversar? Ou ela também era braba? Minha mãe era muito difícil de lidar. Era. Porque eu lembro dela assim, muito passiva, muito... Sim.
Ela, o jeito dela era aquele, mas a minha mãe era muito difícil de lidar. Ela era muito mimada, melindrosa, assim, sabe? Tipo assim, a gente não podia falar qualquer coisa com ela. Tipo meu irmão Marcos, né? Ele é meio assim. Então, a gente não podia falar qualquer coisa. Minha mãe era bem difícil de lidar com ela. Uma que a gente se batia muito, né? Assim, de frente, né? Então, né? Eu sempre tive a personalidade forte e ela era meia lenta e para mim já me agitava um pouco, né? Quando que anda a troca conversão aí? Quantos anos você tinha? A minha conversão, a gente já estava aqui morando perto aqui da igreja, né? No bar, perto do Bar do Cunha ali. E aí meu irmão Marcos já tinha se convertido, né? Que a irmã Ana já estava evangelizando eles. O meu irmão Marcos, a Zilda, minha cunhada, minha mãe e o Luiz. Ela pegou todo mundo já. Ela pegou os 4. E eu não tinha me convertido ainda. E teve uma vez que ia ter um baile, né? E eu lá, prontinha para ir pro baile. Aí saiu todo mundo para a igreja. Você tinha quantos anos já aí? Aí eu já tava com 16. 16 anos. Tava na adolescência. 15 para 16 anos. E eu me lembro que o meu irmão, minha mãe ia ter culto, né? No sábado. E eu ia pro baile. E meu irmão Luiz esqueceu a Bíblia e voltou para trás. E eu tava fazendo arte, né? Fumando escondido. E ele bateu na porta. Ele falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, por quê? Ele falou assim, que cheiro é esse? Eu falei, cigarro, por quê? Aí ele bateu e falou assim, vem cá, escuta aqui o que Deus fala na palavra, né? Eu falei, não tô interessada, não. Falei pra ele, vai pra tua igreja que eu tô indo pro meu baile, né? Eu falei, Aí ele falou assim, desgraçada, raça de víbora, um monte de coisa. Eu falei, uia, Deus xingou, né? Tirou um sarro nele, né? E saiu, foi embora. A minha conversão se deu por causa dele, né? E eu tô lá no quarto, assim. Ele falou, você vai ver, Deus vai te visitar, ele falou pra mim. Eu falei, Deus não visita ninguém, não, você está iludido, né? Mas, antes disso, minha mãe ia para muitos lugares, né? Tipo espírita, como que é que fala? Chanchonoye, essas coisas aí. E minha mãe sempre procurou levar a gente para um bom caminho, mas ela também não conseguiu muito, né? Tava procurando... Sim. Tava em vários caminhos procurando o certo. Inclusive, assim, ela se ingressou muito no mundo do espiritismo e eu ia atrás, né? Eu amava espiritismo, eu amava mesmo o jeito de fazer as coisas. Espiritismo é o mesa branca ou de trabalho mesmo? De trabalho, Inclusive, deixa eu voltar um pouquinho nessa história aí, depois eu te falo. Inclusive, elas me levavam para dar passe, essas coisas, e eu gostava disso, sabe? Novinha desse jeito. Nova. Já gostava. E nessa época aqui do Bar do Cunha, que a gente já ia pro espiritismo, eu já estava com 13 anos. E eu me lembro que as pessoas sempre falavam, essa menina tem que evoluir, tem que desenvolver e tal, porque ela tem um mundo espiritual aberto. E realmente, tinha mesmo. Você via as coisas? Via, mas eu não... E desde pequeno? Sim, não me assustava, porque, né, eu via... Eu conversava. Você conversava? Sim, vinha perto de mim. Mas o que você via? Já mulher, homem, vinha, sentava do meu lado, conversava comigo. Uma aparência de homem, aparência de mulher, normal? Sim. E falava o que pra você? Às vezes conversava de tudo comigo. Sobre tudo, sabe? Quando que você percebeu que tipo, não era coisa dessa terra? Tipo assim, não era uma pessoa normal. Era algo sobrenatural. Eu achava assim, eu falava pros outros, ninguém acreditava, né? Então eu ficava na minha, então eu conversava, tudo. Mas logo de cara, quando começou a aparecer, você percebeu que era algo estranho? Sim, eu percebi. Tá. Porque eu tinha o quê? Já uns 12 anos, e eu lembro que a minha mãe tinha acabado o café dela, e a gente já tava morando aqui perto do bar. Aí ela falou assim, era umas 10 horas da noite. Ela falou, vai lá na tua avó buscar café lá embaixo. Perto da... Né, pra baixo do... Perto da Lavi, por ali. Aí eu fui. E quando eu virei ali no Zé Terra, você lembra do bar do Zé Terra? Aqui na esquina. Aqui. Eu lembro ali do caminho ali. Isso, naquele caminho. Eu olhei pra cima aqui, perto do sindicato. Sei. Um cavalo enorme.
preto, assim, sabe? E ele foi chegando perto de mim. Aquele cavalo foi vindo. Você ficou com medo, não? Na hora eu fiquei, mas depois eu cheguei a tocar no cavalo. Tá, mas você travou com ele vindo. Aí na hora que ele chegou perto de você, você tocou nele. Sim, eu acho que eu nunca vou ver um cavalo daquele. Preto, aquelas crinas, sabe? Muito bonito. Eu cheguei a tocar nele. E ele olhava pra mim como se ele conversasse comigo. Né? Aí eu peguei o café, fui pra casa, mas eu falei, não adiantava falar pra ninguém. E era muito grande? Era fora do normal? Sim, bem alto. Eu bati, assim, mais ou menos, na pata dele, assim. Nossa! Bem grande. E se eu falasse pra alguém, ninguém acreditava em mim, né? Uhum. Você tá ficando doido, imagina, não existe isso. Mas ali eu percebi que Começou ali? Sim. E aí, como é que foi? Vai me falando nisso. Eu acho que é interessante porque, de repente, tem alguém em casa que passa por esse tipo de coisa. As pessoas têm medo, né? Você ficou escondendo isso, a tua vida aí. Eu escondia porque ninguém acreditava em mim. E eu acho que é interessante, pessoal. Depois a gente volta no começo da conversão aí. Então, assim, aí eu cheguei até a passar a mão nele, assim, né? Pegar naquela crina dele, assim. Mas era muito bonito. Ele era enorme. Eu até pensava, os outros cavalos é tão menor, né? Por que esse é grande? Mas também passou. Aí, nessa casa aqui perto do Bar do Cunha, que a gente morava ali, toda noite vinha um menininho jogar bolinha comigo. Olha, ele jogava bolinha, corria para um lado. E aparecia do nada. Sim, porque ali eu dormia na sala. Meus irmãos dormiam no quarto, tinha o quarto da minha mãe e eu dormia na sala. E ficava correndo ali, jogando bolinha. Aí ele falava assim, eu tô com sede, pega água. Eu pegava água, levava. E tomava? Tomava, não tinha, não amanhecia o copo vazio. Brincadeira. Sério? Sim, mas pra mim era criança, né? Entendi. Pra mim não... E como é que era o quê, essa criança, e o jeito que ela era? Criança pequenininha mesmo? Pequena, tipo assim, uns 5 aninhos, pegava bolinha, eu escutava até o barulho. Pra lá, pra cá, né? Mas também não adiantava eu falar pra ninguém que ninguém acreditava em mim. Então, continuou que tá interessante. Continuou assim. Aí, depois de tudo isso, foi passando, eu me lembro que a minha mãe mandou minha tia me levar em Ribeirão, num bezedor. E quando a minha tia ia lá, porque o meu primo estava doente, e ela me levou neste lugar. E era um lugar, assim, que tinha um véu, sabe? Um monte de gente esperando para fora, no campinho, assim. Na hora que eu entrei, ele parou de atender todo mundo. Ele falou, eu estava te esperando. Eu falei, como o senhor está me esperando? O senhor não me conhece? Né? Ele falou, não. Eu sabia que você ia vir aqui. Isso nessa idade, filha, com 13 anos. 13 para 14. E aí? Aí eu fui e falei assim, mas o senhor não me conhece, o senhor nunca me viu, né? Aí ele falou assim, não, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei, então, tô fora, porque o senhor não me conhece, não. E eu não quis mais ir, sabe? Aí ali me assustou. Uhum. Falei, como que esse homem me conhece? O homem nunca não me viu, né? E também passou, mas a minha mãe ainda continuou, né? Então, portanto, Alexandre, tudo meu era cruzado. Minha mãe comprava perfume, ela mandava cruzar, né? Depois disso, tudo meu era primeiro... Ela aprendeu a fazer isso. Sim. E... Explica para as pessoas que estão em casa o que é o cruzar. Cruzar é assim, apresentar primeiro, né? Levar para benzer, tipo roupa, perfume, né? Fazer a consagração às entidades. Fazer a consagração para depois eu usar, né? E era só as tuas coisas? Só minhas coisas. Com certeza tinha alguma direção ali, né? Sim, e a minha mãe era assim, era de fazer cirurgia espiritual, esse tipo de coisa. Arrumar o quarto com lençol branco, só ficar ali... sem comer, para fazer cirurgia espiritual. Inclusive, Alexandre, ela mandava os guias bater na gente. E como é que era isso? O Lelé apanhou muito, viu? Sério? Apanhou, porque se a gente desobedecesse ela falava, você vai ver, eu mandar os guias bater. E a gente olhava no corpo, às vezes estava cheio de vergão. Olha que coisa. Ela mandava. Mas o teu irmão chegava a sentir, assim, as pancadas de apanhar mesmo? De estar num lugar e, de repente, tá apanhando? A gente, às vezes, dormia e acordava com aquelas marcas no corpo, mas doía muito. Entendi. Né? Doía. Como se alguém tivesse batido na gente. Meu Deus. Aí acordava todo mundo com medo do que ela falava. Sim, eu obedecia, né? Não apanhava. E no caso aí, depois disso, ela conheceu Jesus, né? Passou nessa fase.
Ela ficou o quê? Quanto tempo aí no espiritismo? Minha mãe ficou muitos anos no espiritismo, né? Pelo jeito, ela foi bem evoluída, né? Ali dentro. Foi porque eu li o livro de Cipriano inteirinho. Ah, tá. Eu li. Eles queriam te preparar, tipo, sim, a ser... Sim, tipo uma bruxa mesmo. Ah, olha só. E engraçado que essas coisas me atraíam, né? Não, geralmente... Ali no Cipriano fala de crescer cabelo, crescer unha, né? Simpatia pra isso, simpatia. Você chegou a fazer alguma coisa com esse livro ou não? Usar? Não, mas assim, as coisas para cabelo mesmo. Uhum. Que pegava aqueles guiné, aquelas coisas para lavar o cabelo, né? Uhum. Mas cabelo e unha, assim, mas o resto não. Beber as coisas que mandavam, não. Uhum. Não, isso não. E a questão de ficar vendo, você ficou vendo até que idade? Eu fiquei vendo, né? Assim, um bom tempo. Mesmo depois que converteu? Não, depois que eu me converti, nunca mais eu vi. Ah, tá. Não vi. Então, por exemplo, a questão tipo... das aparições era um constante na tua vida. Sim. Era algo que ele fazia mesmo para você se acostumar com esse tipo de coisa. Olha só, né? diabo é astuto, né? Sim, se acostumar. Então, para mim, eu não tinha medo. Não tinha medo, assim, de conversar com eles, assim. Não tinha medo. E eles vinham te dar orientação das coisas? Te chamava atenção em revelar alguma coisa, algo do tipo assim? Não, tipo assim, não. Mas conversava mesmo comigo, me pedia água, né? Tipo, a minha mãe tinha aqueles altarzinhos, né? Então, ela tinha tudo em miniatura. Preto velho, tudo, né? Zé Pilintra e tal. Então, eu pegava eles para limpar, eles falavam comigo. Eu quero tal coisa para comer. Mas então, eles em si, a estátua ou aparecia do lado? Não, a estátua. Sim. Portanto, quando a minha mãe se converteu, eu não tinha me convertido ainda. Ela jogou fora. Eu catei e escondi. Ela não sabia que eu tinha escondido. Eu juntei tudo dentro de uma caixinha e pus dentro da estante, bem guardadinho. Ela não sabia que eu tinha guardado. Para ela, tinha ido pro lixo. Olha que coisa. Eu guardei. Como é que entra a tua conversão aí? Aí entrou, né, essa parte do meu irmão bater na porta e falar, né? Você tava fumando ali? Tava fumando, escondido. Aí ele bateu na porta e eu falei, né, para ele que Deus tinha xingado, né? Mas você tinha aquela questão de, tipo, falava de igreja evangélica por você ser espírita, de criar, tipo, uma repulsa? Tipo, eu não gosto desse tipo de coisa, não? Eu não queria, não. Não. Mas eu não tinha querer, né? O Espírito Santo que me queria, né? Então... Já tinha te escolhido. Já tinha me escolhido. Então, assim, ele bateu na porta, falou isso, eu tirei sarro nele, tudo, né? E ele falou assim, você vai ver. O Espírito Santo vai te visitar aí. Eu tava com a porta trancada. Quero ver. Né? Tirei sarro nele e deitei. Falei, eu vou dormir até na hora de ir pro baile. Alexandre, veio um clarão, assim, tão grande no quarto. Uma luz tão forte que eu tava com o cigarro na mão, queimou meu dedo. Né? Que eu fiquei dura, paralisada, travada ali. E ele falava assim pra mim, levanta e vai pra igreja. Olha! Aquela luz, né? Assim, tipo uma fumaça com luz muito forte. Levanta e vai pra igreja. E eu falava assim, não, eu não vou no meu pensamento. Eu não vou pra igreja. E ele falava assim, era audível ou era na tua... Audível. Eu falava, eu conseguia mexer só a boca, né? Eu falava assim, não, eu não vou, eu vou pro baile, eu não vou na igreja. Questionando. E ele falava, levanta, se troca e vai pra igreja. E o meu corpo foi voltando, aquela luz assim, mas o meu coração tava na cabeça, né? De tanto que batia forte. Eu sem ar assim, não tinha ninguém em casa. Aí eu levantei, troquei. Eu falei, eu não vou pra igreja, eu vou pro baile. Aí chegou ali perto do sindicato ali, né? Porque a igreja era aqui perto da Praça Portinari. Na esquina. E eu levantei, troquei de roupa. Quando eu vi, eu tava lá na igreja. E teus irmãos te olhou e falou... Aí meu irmão olhou pra trás. Que tá acontecendo? Assim, né? A Luiz olhou pra trás, começou a rir. Né? Eu te falei, queria te visitar. Eu te falei. Sem saber o que tinha acontecido. Aí ele olhou pra trás. Quando eu vi, eu tava lá na frente aceitando Jesus. Olha que legal. Foi muito assim... Né? Nunca mais saí, né? Fora essa experiência, que eu acredito que é uma baita de uma experiência...
Teve alguma, assim, no começo da tua conversão que te fortaleceu? Você começou a ter mais experiências, assim, com Sim, Deus? eu me converti em setembro. Passou outubro. No comecinho de novembro, o Espírito Santo falou assim para mim, porque a gente já estava ali falando já de retiro, né? Como a gente era o primeiro retiro da gente. Ah, Alexandre, voltando lá, só um pouquinho. Você lembra que eu te falei que eu escondi As estátuas as estátuas da das minha entidades. mãe, né? É. Quando a minha mãe se converteu, a irmã Ana começou a dar estudo. E a irmã da irmã Ana, eu não sei o nome dela, não me lembro bem, mas eu acho que era Ivone. Ela veio de Ribeirão e falou assim para minha mãe: olha, eu estava em casa e o Espírito Santo me tocou para vir aqui porque tem um ninho de demônio dentro da casa da senhora. A minha mãe falou: não, mas eu já quebrei tudo, já dei tudo embora para quebrar. Inclusive o livro Cipriano, as rosas de Iemanjá, o quadro, já dei tudo. Ela falou: não, tem um ninho de demônio aqui, o Espírito Santo me mostrou que está dentro dessa estante. Olha, e você tinha esquecido ou você sabia que estava lá e estava resistindo? Resistindo. Ah, você estava resistindo. Isso antes de... Assim, bem no comecinho, né? Eu falei, deixa eu E aí, sair, como é que foi né? isso? Ela Você estava perto? Você escutou isso? Eu falei assim, mas como assim, ninho de demônio? Ela falou assim, por quê? Você sabe onde tá? Eu falei, mas... A minha mãe falou, não, eu já dei embora. Eu falei, não, ela não deu embora, não. Né? Ela falou, não, eu dei sim, me olhando daquele jeito dela, assim. Eu falei, não, ela deu embora, mas eu guardei. Eu que guardei, ela não sabia que estava guardado. Ela falou, então você me dá que o Espírito Santo mandou eu levar isso. E tua mãe perto. A minha mãe, depois eu te pego. Né? Aí ela falou assim, agora eu não vou mandar eles, não. Agora eu que vou te pegar. Aí ela falou assim, por que você não me falou que você tinha guardado? Eu falei, mas você não tinha jogado fora? Pra mim era importante, né? Aí a mulher catou, levou embora, quebrou, acabou. Aí é onde que eu me converti, fui lá, né? Aceitei Jesus, tudo. Aí eu me converti em setembro, em outubro e em novembro já estavam falando de retiro, né? Que ia ser na FEAPAM, então era o nosso primeiro retiro. Aí o Espírito Santo falou assim comigo. Para mim já era o Espírito Santo, não era mais aquelas coisas que eu ouvia, sabe? Era uma voz diferente, era uma presença diferente. Ele falou assim, eu vou te batizar no retiro. Aí, passou, né? Falei, é coisa da minha, né? É eles falando comigo de novo, que eu achava que ainda falava comigo. Aí, quando foi no retiro, primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada. A de primeira era 5 dias, né? Então, na última, assim, para vir embora, eu peguei a marmita, assim, fui pro quarto. Eu falei, Espírito Santo. Eu falei para um monte de gente, meu irmão fala que é o Senhor, né? Que é o Espírito Santo. Eu falei para um monte de gente que ia ser batizada aqui. Todo mundo estava sendo batizado no Espírito Santo. O Senhor me falou que ia me batizar aqui. Agora eu quero. Eu não vou embora daqui sem o Senhor me batizar. Comi ali, desci. Aí tava a rodinha, Gracinha, um monte de irmã lá fora orando. Aí ela fazia assim para mim, vem cá. Eu fazia assim. Ela, vem cá. Eu fazia assim. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá. Eu não te falei que eu ia te batizar aqui? Pois eu vou te batizar aqui. Aí ela me chamou, menino. Eu estraguei até a reunião de pastores, que saíram todo mundo lá desesperado para ver o que estava acontecendo. Não, foi batizado no Espírito Santo. Elas começaram a orar por mim, assim, mas veio um balde de água gelada no meu corpo, assim. E eu comecei a orar e não queria parar mais, né? Eu atrapalhei até a reunião de pastores. Então, foi uma das experiências que eu tive, assim, no começo. Né? Essa de ter na conversão e depois o batismo no Espírito Santo. Teve mais alguma, assim, de início, assim, que você lembra? Então, aí já entra a interpretação de línguas, né? Foi logo no início também? Foi logo um tempinho depois, né? Que a gente começou a ter estudos. É interessante que a gente ouve se falar muito pouco, né? Desse dom dentro da igreja, né? A questão da interpretação de línguas, né? E é o mesmo dom de orar em línguas, né? É o mesmo dom. E como é que foi a tua experiência? Porque, assim, a gente o nosso encontro, assim, de jovens era um monte, né? No sítio da irmã, em cima do monte lá. Então, a gente já tinha um lugarzinho da gente subir o morro lá, descendo para Jardinópolis.
E teve uma vez que a gente chegou lá, né? Às vezes a gente levava um café, já passava a noite ali, vinha embora de madrugadinha, bem quase o sol nascendo. E eu lembro que eu cheguei e sentei no cantinho assim. E tinha vindo os irmãos de Batatais, de um monte de lugar para orar. E sussurrou no meu ouvido: eu vou te dar um presente. Aí eu olhei assim do lado, não tinha ninguém, né? E eu falei assim, mas como assim? Presente. Aí eu comecei a orar e comecei a perceber um orando em línguas aqui, o outro ali, o outro lá, eles pedindo, né? Senhor, alcança minha família. Ah, veio vindo muito natural. Isso, eu passei a entender o que cada um estava falando, né? Olha. Aí ele falava assim, eu lembro até do João Alberto, marido da pastora Paula de Batatais. Sim, sim. Eu lembro que ele orava assim, eu falo ele porque ele estava mais perto de mim, foi Mais o que próximo. mais ficou na minha mente. Aí ele falava assim, Senhor, alcança minha família, Olha que legal. orando em línguas. Eu falava assim, mas Deus, eu estou entendendo o que eles estão falando. É porque era o Espírito Santo intercedendo por eles, né? É. Geralmente quem está orando em língua não sabe Não o que está sabe, falando. Mas ele estava falando isso. Alcança minha família. Cuida da minha família. Senhor, me afirma nos teus passos. Olha que legal. Né? E eu comecei a ouvir. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí o Espírito Santo falou, esse é o presente que eu quero te dar. A interpretação de línguas. Mas durante muitos anos eu tive medo. Uhum. Né? Às vezes tinha gente de fora pregando aqui na igreja, que ia na frente e começava a orar em línguas. Era profecia, mas eu não tinha coragem de... Você não conseguia ir lá para poder falar, não, eu sei o que ele está profetizando. Sim, eu muitas vezes, né? Inclusive, o meu irmão Luiz, ele orava em línguas e eu interpretava. Olha... A gente tem esse contato, assim, né, no mundo espiritual. Então, assim, foi muitos anos de resistência. Muitos anos. Inclusive, como se diz, eu deixei para lá, entendeu? Não usei mais. Olha. Aí eu fiquei muito tempo sem trabalhar em encontro. E quando eu fui para o encontro, esses penúltimos aí, que eu voltei a trabalhar em encontro... Eu estava bem escondidinha lá de trás da porta e as irmãs orando. Aí levantou uma irmã, Andréia, né? Isso foi recente agora. Foi. Inclusive, ela é da mesma cobertura, né? Que é a Ana Azevedo, a gente debaixo da cobertura dela. E ela levantou e começou a orar em línguas. E o Espírito Santo falava assim comigo, você vai demorar? Né? Eu fingia que não era comigo, né? Não é comigo que ele está falando, né? Eu quero te usar, você vai demorar? Né? Ela fazia um gesto com o corpo assim, você vai demorar? Falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui, a Lisandra, pera! Eu falei, Lisandra, eu tô entendendo o que ela tá falando. Então vai. Aí eu fui e interpretei, né? O Espírito Santo permitiu que eu interpretasse. Foi assim que foi voltando, né? Olha só. Muito. Agora tem que começar a semear isso dentro da igreja, hein? Sim. Começar a pôr, porque o dom passa, né? Passa. Colocar a mão e começar a orar pelas pessoas. Passa. Inclusive, a Yara, a Tatinha, ela já entende um pouco. Quando você começou a ir na igreja, assim, você tinha amigos, amigas? Tinha. E eles, como é que eles receberam isso? Foram pessoas que se desligaram de você? Desligou. Desligou, porque não aceitavam, né? Porque as meninas que eu andava eram muito católicas, né? Família muito católica, então eu me afastei de todo mundo. Aí começou mesmo Pessoal da igreja. E com a família, como é que foi isso? Não, família... Mais tranquilo? Mais tranquilo, porque meus irmãos já eram os convertidos, né? Você falou que não tinha contato com o lado do teu pai, sobrou só o lado da mãe. Pessoal. Na realidade, a família do meu pai nós não conhecemos. Meu pai, ele saiu de casa com 12 anos. Meu pai é pernambucano. Entendi. Natural de Recife. Então, ele vai embora. Então, se existe alguém, a gente não sabe. Não conhece? Não. Qual que era o nome completo do teu pai? Adelmo dos Santos. Adelmo dos Santos. De repente você está assistindo esse podcast. Então. Ele era da onde? Ele é natural de Recife. De Recife. Recife. De repente, um Adelmo dos Santos Então. veio do Recife com 12 anos. Se você estiver assistindo,
né? De repente aí cria uma conexão com a família que você não conhece, né? Inclusive, a mãe dele se chamava Antonília Soares dos Santos e o pai... Ai, como que era o nome dele? Matias Ferreira dos Santos. Olha aí. Vamos deixar aqui, né? Já Uma pensou? dessa aí Deus criou. Parece uns priminhos aí. Então. Vou gostar. Deixa eu te perguntei a respeito da família. Você falou assim que teve mais era a parte da tua mãe, porque eu queria saber a questão. Porque geralmente quando a gente se converte, né? A gente, de repente, é os primeiros a chegar ali E a família resiste muito, né? No quesito de não aceitar, né? A conversão, resistir. Convertido mesmo, a primeira foi minha mãe, né? A família da minha mãe. Uhum. Fomos nós. Aí depois veio os outros primos, né? Mas, assim, na época, meu tio já era da Cristã do Brasil. Então, não tinha tanto problema, né? Entendi. Já tinha um pessoal que já estava... Já, minha avó era da Cristã do Brasil, né? A mãe da minha mãe. Teve uma fase muito difícil, assim, da tua vida que você enfrentou? Te mexeu contigo? Ó, Alexandre, foram várias, né? Mas a que mais mexeu comigo, assim, foi o fato do meu pai ter ido embora, que foi bem pesado, né? Cada um reagiu de uma forma, mas para mim foi muito difícil. Que é a única filha, né? Única mulher, então, assim, foi uma fase muito dura. E o Bruno agora, né? Ah, teve a questão do Bruno, né? Sim, foi uma das piores fases da minha vida. Questão do Bruno por ser filho também, né? Sim. Você teve alguma experiência assim que te marcou na questão do Bruno? Para quem não sabe, pessoal, se você quiser conhecer sobre o testemunho do Bruno, tem um podcast dele aí na playlist aí do canal, né? Igreja CMB. Procura lá, ele sofreu um acidente. Então é muito interessante, ele também teve visões, ele viu Jesus, né? Foi algo assim que me marcou muito o dia que ele contou aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco a história dele, o que Jesus fez na vida dele, procura aí o testemunho dele. Você teve alguma experiência aí nesses dias? Porque ele me contou que você era intercessora dele, né? Sim. Nesses dias. Inclusive, eu estava no serviço, porque assim, Alexandre, o Jair sempre tomou cuidado de não deixar o Bruno subir, andar em telhado, porque por conta de óculos, essas coisas. Então, ele nunca deixou. E eu estava no serviço, e esse dia ele ficou em casa, né, para arrumar o carro, e o Bruno desceu com os meninos. E aí ele me ligou, ele falou, olha, o Bruno caiu, eu não sei como que tá lá. Eu estava no serviço, então o Bruno caiu. Você pensa assim, machucou uma perna, ralou, mas não... Algo tão sério. Tão sério. E aí ele foi para Ribeirão, depois eu desci. Eu cheguei na porta do hospital, ele já veio, né? Eu não sou uma pessoa calma. Eu sou muito agitada. Aí o Espírito Santo falou comigo. Calma e confiança. Falou claramente comigo. Logo que você viu teu marido. Sim. Calma e confiança. E ele desesperado, eu, calma. Me fala o que está acontecendo. Ele falou, bem, ele está morrendo. Né? Bem assim? Bem. Aí eu dei uma respirada assim, né? Aí eu falei assim, Jair, você quer ir em casa? E eu não saio daqui. O Espírito Santo falou claramente comigo, não saia durante 3 dias. Eu não arredei o pé dali. Você ficou lá no hospital? Fiquei lá. E não podia, né? Porque estava bem no auge do Covid. Incrível que nós ficamos por ali e ninguém expulsou, né? Só foi expulsar no dia que tinha que ser expulso mesmo de lá. Você ficou lá dentro, na sala? Não, fiquei ali na recepção ali? Na recepção. Tá. Dormimos dentro do carro. Ficamos ali fora. Eu não conseguia comer nada. Esses dias nós ficamos só água. E eu ali na recepção, aí o médico veio falar com a gente, né? A Bruna também estava junto. O médico veio falar com a gente e ele disse, olha, mãe, eu vou ser bem realista, o Bruno chegou muito baixo, porque ele já caiu, já entrou em coma, né? Ele já, no local onde ele caiu, já entrou em coma. E como o resgate demorou um pouco, ele vomitou, ele aspirou, né? Ele ficou agonizando ali. E ele já saiu de lá entubado, né? E ele chegou muito baixo por conta que o resgate demorou um pouco. E
Ele tá segurando no fio de linha. Aí eu falei, bom, se tem um fio aí, doutor, então tá bom. Ele olhou pra mim assim, pronto, pirou, né? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, ó, esse fio de linha, meu Deus. E eu creio que ele vai fazer a vontade dele, não a minha. E eu fiquei por ali, nós ficamos por ali, eu e o Jair, ele veio embora, depois ele voltou, né? Você sabia que você não poderia sair dali, tinha que estar orando, porque senão ele ia morrer. Sim. Você tinha convicção disso aí? Sim, ele ia morrer. E ali o Espírito Santo foi me dando instrução, sabe? De como orar? Como orar. E eu fiquei ali batalhando em volta do hospital. Eu andava em volta do hospital o tempo inteiro, colocando as mãos na parede. Ainda tinha a questão do oxigênio, que poderia faltar. É, porque estava na fase, né, do fase Covid. muito difícil. Todo mundo usando oxigênio para poder respirar, né? É. E ali no centro, ali, o tubo de oxigênio fica bem na entrada ali, né? Ai, como que fala? O tubo, né? Vou falar assim. E eu ficava ali orando o tempo inteiro, colocando as mãos. E o que mais me desesperava, assim, é que o Bruno nunca foi de ficar longe de casa. Né? Ele nunca foi de sair tanto tempo e ficar. A única vez que ele ficou tanto tempo, que ele foi viajar, ele, o Enzo, né? Foram lá para Florianópolis. Mas ele não era de ficar longe de casa. O Bruno é um menino que não ia em médico. Então, assim, era bem difícil. E eu falava assim, Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor deixe ele sentir que eu estou aqui. Que ele não está sozinho. E eu orava ali, sabe? E lá embaixo eu orava e eu falava, Bruna, a mãe tá aqui. Bruna, a mãe tá aqui, pondo as mãos na parede, eu orava no oxigênio. Aí veio uma mulher, ela chama Claunor, né? Uma recepcionista lá, batalhadora, guerreira mesmo. Ela chegou assim, bem, quem que tá aí? Tô vendo vocês aqui há um dia já. Quem que tá aí? Eu falei, meu filho, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, tira o foco. Eu falei, mas como assim tirar o foco? Vem cá, vou te passar uns nomes aqui. Você começa a orar por esses nomes também. Aí ela me passou uma lista de nomes, né? De pessoas que estavam com problema ali também. Vamos orar pro Bruno, mas vamos orar para as outras pessoas também. E ela me passou uma lista, então todo dia ela me dava uma lista nova de pessoas que estavam ali. Inclusive entrou uma moça junto com o Bruno, que o cavalo, né, entrou na frente da moto, mas a moça faleceu. Aí entrou uma senhora que ela tava, tipo, né, que nem a Lúcia, com a barriga toda para fora. Depois ela veio me falar que a mulher tinha se recuperado, já tinha ido embora. Ela ia te falando. Ia me passando a lista de nomes para mim estar orando. Ore pelo Bruno, mas ora para outros também que precisam. Então a gente ficava o tempo inteiro ali, orando, e ela vinha, me trazia, né, mais nomes para mim orar, então não tinha tempo de pensar. Eu ia lá, punha a mão no tubo de oxigênio, o Senhor não deixa faltar para ele, para ninguém. Entendi. Então foi uma guerra ali, sabe? Foi um tempo inteiro orando. Foram assim, 24 horas, 36 horas orando, né? Aí ele falou assim para mim, o médico, olha, 72 horas de vida para ele. Não temos o que fazer. Né? E eu falei, Deus, em tudo eu falava, Deus, está nas tuas mãos, o Senhor vai fazer o que o Senhor... Né? Mas eu tinha aquela certeza lá no fundinho que Deus ia fazer algo extraordinário. Né? Então, assim, foi os dias mais difíceis da minha vida. E como é que foi quando ele te deu a notícia que o Bruno estava reagindo e tal? Então, aí, nesse dia eu já estava em casa, né? Porque aí me descobriram nós, né? Expulsou a gente de lá. Né? Não, vocês não podem ficar aqui, vocês vão embora. Veio psicólogo, veio um monte de... Eu falava, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Não, agora a senhora tem que ir embora. Mas já tinha dado o tempo que Deus tinha me pedido. E já tinha vencido a batalha. Já. Né? Aí eu cheguei em casa, assim, foi muito difícil entrar em casa sem ele, né, tudo. E aí as médicas começavam a me mandar boletim e tal. Aí teve um dia que ela me ligou, ela falou, mãe, eu vou te ser sincera, a gente tentou destubar o Bruno, só que ele não reagiu bem. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela falar no ouvido dele que ele tá no hospital. Aí eu falei, doutora, o Bruno nunca ficou longe de casa. Tem como a senhora falar no ouvido dele que ele está no hospital para ele ter calma? Ela falou, como assim? Eu falei, ele está ouvindo a senhora, pode falar. Ela falou, tá bom, mãe, eu falo. E ela fez isso. Né? Explica para ele que ele está no hospital, que ele caiu.
ele é um pouco medroso com o médico e tal, né? Aí ela falou que conversou com ele, né? Conversou com ele. E ela falou assim, que incrível que depois parece que até a cor dele mudou, sabe? Olha só. Aí passou, aí ela me ligou, ela falou, olha, amanhã nós vamos tentar destubar ele de novo e se ele não reagir, nós vamos fazer a tráquea. Aquilo foi, né? Eu falei, Deus, o que eu faço agora, né? Eu falei, Senhor, até agora eu não te perguntei o porquê e eu nunca na minha vida vou perguntar o porquê que aconteceu isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a única coisa que eu não quero, se o Senhor vai me levar a ele, ou se o Senhor vai deixar ele, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Falei, porque eu não vou saber cuidar. Eu não vou dar conta de cuidar e ele é bonito, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Eu não quero, não é vaidade minha, mas eu não quero esse buraco. Aí ela me ligou, ela falou, vocês descem aqui para assinar esse termo? Eu falei, desce, né? Aí eu e o Jair, nós descemos, assinamos lá. E isso nós já estava, bem dizer, com Covid e não sabia, né? A gente já estava com Covid e não sabia. Também não tava sentindo nada também? Não, estava assim, o Jair estava meio gripado. Ele falava, é gripe, mas... Aí eu comecei a ficar meio com medo, eu falei, vamos fazer o teste? Ele falou, não vou fazer não. Eu falei, não, faz, e ele já estava. Aí passou uns dias e eu peguei. Mas a gente já tinha assinado o termo. E eu orando, falei, amanhã é o dia, né? E na madrugada, o pouquinho que eu consegui dormir assim, Alexandre, eu vi um caixão entrando em casa. Mas eu dei um pulo. Falei, Satanás, você sai daqui com o teu espírito de morte. Abri a porta e mandei embora. Né? Você sai daqui com o seu espírito de morte. E passou. Aí eu estava voltando para dentro, o Espírito Santo falou assim para mim, me entrega ele. Eu falei assim... Aí foi um baque. O senhor quer que eu entregue? Ele falou assim, quero. Aí eu orei, sabe, ali, meio difícil, porque o Jair estava ruim ali também, eu não sabia o que eu fazia, eu comecei a orar. Falei, Senhor, ele já é um milagre, porque eu não poderia ter filhos. E eu sabia desde os 12 anos que eu não podia ter filhos. O Senhor me deu 2. Então, os 2 é do Senhor. Então, se o Senhor quer ele, eu te entrego, eu te devolvo ele. Assim como o Abraão pegou Isaac e levou lá, tô pondo o Bruno agora no teu altar. É teu. Aí, quando foi de manhã, ela não mandou boletim. Aquilo foi o dia inteiro, Alexandre. Era o dia de destubar ele. Aí, foi o dia inteirinho. E aí, passou um tempinho. Quase à tardinha, ela me mandou o boletim. Ela mandou não, ela me ligou. Ela falou, mãe, eu falei, não precisou fazer tráqueo, né? Ela falou assim, como assim? A senhora não sabe? Eu falei, não precisou, né? Aí ela falou assim, não, mãe, a gente destubou o Bruno e o Bruno tá respirando ar ambiente. Olha que legal. Né? Então, assim, foi um processo muito difícil. A questão de você entender um pouco sobre o mundo espiritual, né, quando você era adolescente, te ajudava muito na questão da intercessão? Eu achei interessante na hora que você falou que viu o caixão, você saiu abrindo a porta e expulsando o espírito de morte. Sim. Isso te ajudou? Fez? Ajudou. Deus em tudo tem um propósito. Deus trabalha com a ferramenta que é interessante. Isso, né? Eu falo assim, quando eu era criança, a gente não entende, né, o que é aquilo. Mas, Alexandre, desde criança, eu tenho um mundo espiritual aberto para mim. Né? E isso tudo não é só ali, é muita coisa. Assim, que Deus me mostra, às vezes, assim... o Jair também caiu, o Senhor me avisou meia hora antes, vai orar por ele que ele vai morrer. Ele também caiu de cima do telhado. Né? E ele quase entrou em coma também. E ele falou que, na época, o Espírito Santo falou assim para mim, vai e ora por ele agora, cobre ele agora. E ele estava desviado. E ele falou que ele entrava num túnel, sabe? Assim, gelado, mas ele escutava a minha voz. Volta. Aí onde ele voltou. A questão do Bruno, ele contou que também, né? Ele chegou a ouvir tua voz. Sim, ele você ouviu. intercedendo por ele. Ele falou assim que eu fui no quarto. Mãe, você estava lá no quarto? Eu falei, não, eu não fui no quarto. Não, você falou para mim que você estava ali, que eu era para me ficar calma, que você estava ali, né? Então, assim, ele ouviu também. Ele ouviu orando. Olha que interessante, ouviu. né? Ele ouviu.
Essa foi a fase mais difícil para você? Foi, Alexandre, a fase mais difícil. Foi dias de guerra aí, né? Foi dias de guerra. E quem viu o Bruno hoje não imagina o que ele passou, né? Não. Eu lembro que o dia que eu gravei o podcast com ele, ele tinha até dificuldade de ficar falando. Sim. Falava bem pouco, né? A fala dele estava bem ainda amarrada. Porque o tubo machuca, né? O tubo machuca. E quem vê ele hoje fala, meu Deus do céu, né? É um milagre, né? É um milagre. Ô, Fia, o que te atrai a respeito de ministério? Libertação. Você gosta? Gosto. Portanto, eu faço parte da equipe do Joe, né? Libertação. Já teve alguma experiência, assim, a respeito de libertação que mexeu contigo? Muito, muito, muito. Até a gente fez uma reunião, a gente estava comentando, né, que eu fui ajudar a Carminha a ministrar uma moça. E ela teve uma vida muito difícil também, né? E ela tinha uma madrasta que maltratava elas, né? A mãe morreu e o pai se casou de novo e essa madrasta maltratava. Prendia as duas no banheiro, né? E nessas, né, ministração, a gente tem os ritual, né? As coisas para fazer, assim, E eu falava para ela, eu e a Carminha, sai do banheiro, sai desse local. Isso é passar. O ritual seria as direções que... As direções que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá a direção para vocês. Isso. E vocês começam a agir como libertadores, dando instrução. Isso. A pessoa, ela espiritualmente, mesmo que ela esteja aqui agora, mas ela tem algo, por exemplo, na vida dela mal resolvido. Espiritualmente, ela está presa em algum lugar da vida dela? Está presa. Ela tá presa, como essa menina estava presa, né? E ela se sentia sempre dentro do banheiro, né? Que era o lugar que elas ficavam, as duas. E a gente falava para ela sair do banheiro e fechar a porta. O que era a situação, por exemplo, o fato dela estar ali espiritualmente ainda? Ela não está vivendo mais lá, hoje ela está adulta, mas espiritualmente ela ainda está presa lá. O que amarrava de fato na vida dela para ela não conseguia romper? Então, portanto, assim, essa madrasta judiou muito dela. Então, ela tinha, assim, coisa mal resolvida no mundo espiritual com a madrasta. Ela não perdoava. Entendi. Ela não perdoava, então ela ficava presa ali, junto com ela, né? E eu falo que a questão do perdão é interessante, né? Porque eu sempre que eu tô orando por alguém também, eu falo, ó, você é igreja, você tem autoridade. Se você não liberar perdão, você pode amarrar a conversão da pessoa, né? Sim. De repente, até da pessoa ter uma experiência com Deus ali e ela se converter, né? Porque como igreja, a pessoa tem esse poder, né? Sim. E hoje, de repente, se a pessoa for muito natural, ela não consegue discernir isso, né? Não. E assim, na libertação, o tempo inteiro você tem que estar ligado, né? Porque é um gesto aqui, uma palavra ali, uma coisa assim. Deus te mostra, o Espírito Santo te mostra o tempo inteiro que o ambiente, o que precisa ser feito ali. Então, assim, este grupo do Joe, Núcleo de Libertação, é uma bênção. Porque, assim, todo mundo fala a mesma língua, sabe? É muito ligado um com o outro. Se um sonha, já manda. Se há um perigo, o outro já alerta o outro, sabe? Tipo, a gente tá fazendo alguma coisa, alguma libertação, já tem, né? Um intercedendo, o outro ali. É muito bom. Fala assim que teve muitas questões de sonhos e visões que primeiro Deus mostrou em visão para o grupo estar intercedendo e de repente nem sabia o que era, né? Mas estava orando. Sim. E que foi se resolver depois dentro da igreja depois de muitos anos, depois de muitos anos. Olha que interessante, né? Inclusive até no culto, né? A gente que é dessa área, assim, a gente fica sempre ligadona, né? Se tem alguma coisa diferente, o Espírito Santo fala, olha aquilo, presta atenção naquilo. E você acaba acontecendo na maneira que foi mostrado. Eu lembro de uma vez, filho, eu tô lembrando aqui, né? Eu estava pregando a respeito de liberar perdão, né? Que nós, como igreja, temos esse poder de poder amarrar a vida de alguém. Sim. E eu lembro que eu falei, ó, eu não sei a situação que você passou, que você foi lesada, de repente a injustiça que você sofreu, mas eu quero que você fala o nome agora dessa pessoa aí, né? Na hora do louvor, e libera ela no mundo espiritual, para que ela conheça o Senhor, né? E eu terminei o culto, a gente fez essa oração e tal. E logo que a gente terminou o culto, veio uma moça, ela falou desse jeito para mim, eu nunca mais esqueci disso aí. Ela falou, pastor, eu tive uma experiência muito forte.
nessa parte. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ó, existia uma pessoa que estava na minha frente, 2 cadeiras na minha frente, e ela chegou no culto ali e ela estava fazendo uma visita. Uhum. E ela ficou até meio encanhada comigo, assim, né? Bem reservada pelo fato que ela estava me devendo uma quantia de dinheiro. E eu sempre cobrei e eu sentia lesada, injustiçada pelo fato dela não me pagar. E na hora que você falou isso, eu falei o nome dela sem ela ouvir, né? Mas na hora do louvor ali, e liberei ela. E na hora que eu liberei ela, pastor, você veio de encontro a ela e apontou o dedo para ela e falou assim, assim diz o Senhor, e eu liberei uma profecia para essa moça da frente. E ela aceitou Jesus nesse culto. Ela falou assim, eu nunca vou esquecer. Para ela foi uma experiência linda. Para mim, mais ainda, por fazer parte disso, né? Parte disso. E como é que é interessante, né? A questão das coisas espirituais. Uma vez eu ouvi assim, um pregador falando assim, que o perdão não é que você tenha que tá caminhando com a pessoa, mas faz você largar o pescoço dela, né? Verdade. Né? Forte, faz você largar o pescoço dela. Então, eu guardei muito isso para mim, assim. Então, o meu pai foi uma dessas pessoas que mesmo depois que ele morreu, eu ainda sentia, mas teve um dia que eu tive que levantar de madrugada e gritar o nome dele. Eu ia te falar isso. Como é que foi? Porque você se sentia injustiçada por não ter recebido? Foi lesada, né? Foi lesada por ele, né? E teve um dia que o Espírito Santo falou, levanta e libera teu pai agora. E ele já tinha falecido? Já. Mas espiritualmente você estava preso a ele. Olha. Eu saí para fora e falei, pai, você me perdoa por não ter sido igual você queria, né? Aí comecei a pedir perdão para ele, falei, eu te libero no nome de Jesus. Nossa, para mim foi como se estivesse passando mal e vomitasse, assim, olha sabe? Só. Foi muito bom. Dali para frente melhorou mais ainda a minha vida, entendeu? Porque a gente acaba se prendendo, né, a esse tipo de coisa. Então, larga o pescoço do outro, libera perdão e... né? Interessante para você que tá assistindo esse podcast, né? Vou enfatizar mais uma vez antes de falar isso. Deixa seu like nesse vídeo, que é muito importante. Quanto mais like você dá aí, comentar no vídeo, isso vai subir, vai alcançar outras pessoas. De repente, você está dentro da igreja e você vê a sua vida amarrada em algumas questões e está se identificando com o que a FIA está falando aqui, as experiências, procura o Ministério de Libertação. De repente, você precisa... A gente fala Ministério de Libertação, de repente a pessoa acha que é para uma pessoa endemoniada, né? E esse núcleo de libertação, junto com o pastor Jonatas, né? A gente chama ele de Joe, né? Ele tem essa questão de ministração, de repente, vai achar áreas da tua vida que vai identificar, né? Que você está amarrado, falta de perdão. De repente, a pessoa nem consegue romper, né, filha? Em algumas áreas da vida dela, sempre está amargurada, fechada. Triste, né? E quando ela faz essas orações, esses comandos, né? Que é o ritual aí que a gente fala, entre aspas, o comando do Espírito Santo, né? De repente, é algo que você precisa para resolver na sua vida, né? Sim. E transformar a vida da pessoa através dessa situação. Com certeza. E finalizando a questão dessa menina que a gente ministrou, e a gente pedia para ela sair do banheiro, né? Porque ela já havia liberado a madrasta. Falei, agora sai deste local, é algo do teu passado agora, fecha essa porta. E ela não conseguia sair. Ela fazia assim, que não, chorava muito. Aí o Espírito Santo falou comigo, a irmã dela tá lá dentro. Olha só. Nossa, foi tremendo. Para mim foi assim, a experiência mais linda que eu tive com ele, sabe? Aí ele falou assim, ela não vai sair. A irmã dela tá lá dentro. Aí eu falei assim, a tua irmã tá lá dentro do banheiro, né? Ela fez assim, ela não conseguia falar. Falei, então pega na mãozinha dela, tira ela daí também. Aí a Carminha deu a mão para ela. Ela com os olhos fechados? Normal, né? Normal. Aí a Carminha veio por trás, agarrou na mão dela. Eu falei, fala o nome dela agora e sai do banheiro vocês duas. Vocês nunca mais vão voltar para esse banheiro, porque o Espírito Santo, Deus não quer que vocês voltem mais para aí. Você é livre. Uhum. Aí ela saiu, eu falei, agora sai deste lugar e fecha a porta. Aí ela fechou. Olha que lindo. Né? Agora, fecha os teus olhos e abraça a tua irmã. Vocês duas são livres. Aí ela fechou os olhos e abraçou a Carminha. Olha que lindo. Então, assim, há um processo.
né? E Deus tem ensinado muita gente. É porque, de repente, a gente faz esse tipo de coisa, tem igrejas mais tradicionais, né? Que não aceitam. Que não aceitam ou julgam, né? Fala, tá fazendo trabalho, tá fazendo... Não, e hoje em dia, assim, tem muita visão, assim, de que crente não precisa de libertação. Claro que a gente precisa. Verdade, é. A gente precisa. Tem gente que bate o pé e prega sobre isso. Maravilhoso essas reuniões. A pastora, acho que é Ângela, né? Lá da Lagoinha. Vem, o Joe traz ela, uma bênção aquela mulher. E a gente tem crescido muito. Tem crescido muito com a direção do Espírito Santo. O que Deus tem feito na vida do Joe e ele tem passado pra gente ensinar. Verdade. É tremendo, é tremendo. O crente precisa de libertação, sim. É porque eu lembro de questões que quando eu já tinha sido ungido a pastor, que eu fui identificando que eu precisava ser ministrado em alguns pontos da minha vida, Sim. né? E precisei de orações parecidas, né? Para mim poder, porque a gente acha que, tipo, não, eu sou pastor, eu faço isso sozinho. Não e um precisa do outro, isso é a igreja, né? A gente tá orando, liberando, tá falando, a Bíblia ensina a confessar pecado um ao outro, né? Outro, com certeza. Isso é muito interessante. E tem crescido muito, né? A questão de libertação, né? Tem a Tereza, tem esse pastor que veio aí. Então, o Éder Gregório, né? Gregório, então a gente tá debaixo da cobertura dele, né? Então, assim, Deus tem mostrado muito. Tem ensinado muita gente. E eu tenho aprendido demais. Né? Tem sido área, assim, que eu sempre gostei, mas nunca... Eu mexo também com criança e criança também precisa de libertação. Eu ia entrar nesse assunto. Lá você tem um trabalho com crianças lá, né? Eu trabalho com criança desde meus 17 anos. Mas, né? Você gosta, filho? Gosto. Gosto. Da turminha sincera, viu? Eles chegarem em você, tia, essa blusa tá feia, não coloca não, porque tá mesmo. Uma vez eu coloquei uma blusa amarela, um menino chegou assim, tia, eu te amo. Falei, eu também te amo, mas tia, você tá tão feia com essa blusa. Aí nunca mais coloquei a blusa, porque eles são sinceros, né? Tem um coração bem puro, né? Eu imagino, porque eu participei de escolinha que você era professora. Sim. Né? Eu lembro que era lá naquele depósito ali do nosso supermercado. Sim, ali, né? Isso. Minha mãe casou ali, o Jefferson casou a minha mãe ali, né? Eu era pequenininha, ela me levava ali, mas eu lembro de já ter visitado também ali perto da Velha Guarda, mas eu tenho experiências assim da escolinha com você ali. Sim. É interessante assim você ver crianças que foram seus alunos na escolinha se destacarem depois assim e ver Deus fazendo algo na vida delas. É prazeroso isso. Porque, vixe, o Carlos Alberto, da Ângela... Né? Aquele homão. Oi, tia Fia, né? Tão gostoso. E até hoje? Até hoje é tia. Olha que legal. A Natália, da Isaura, é tia. É tia. Não adianta. É tudo tia. Olha que interessante. Então, assim, a gente vê todo mundo crescendo, né? Assim, foi muito bom. Principalmente os meninos do Jefferson, né? Que a gente sempre cuidou. E hoje eu sou debaixo da cobertura do Joe. Olha só. Né? A gente fica olhando ele assim, eu falo, meu Deus. Como é que cresceu, né? Tremendo, né? Então, assim, a gente... Eu vou puxar a orelha dele, porque eu já chamei ele para gravar um podcast várias vezes, e ele fala que a questão do trabalho fica difícil para ele. Sim. Mas me ajuda, filho, trazer ele aqui. Vamos pegar no pé dele. Vamos pegar no pé dele. Para trazer ele aqui, para compartilhar as experiências dele. Nossa, ele tem muitas, viu? Tem muitas. Ô, filha, você crê num avivamento? Com certeza. Creio. Você crê que está próximo? Próximo. Em nome de Jesus, nós estamos precisando dele. Meu pai, eu brinco muito com o meu irmão, o Valdeci, eu falo assim, o avivamento vai começar aqui no núcleo da vila, né? A gente brinca muito, mas eu creio, assim, que Deus vai trazer esse avivamento para o Brasil. Eu fico impressionado hoje com crianças mesmo de 4, 5, 6 anos que são batizados no Espírito Santo, né? Sim. Recebem a presença de Deus, o poder de Deus. Eu fiquei impactado com isso. Foi até esse final de semana desse congresso, eu estava lá no fundo, aí chegou uma menininha assim, tia, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, querida, né? Ela falou, olha, mas tinha uma nuvem lá dentro da sala. Olha. Eu falei assim, nuvem? Conta pra mim como que é essa nuvem, né? Ela falou, tia, tinha uma nuvem assim, ela subia e descia ali dentro, né? Encheu a sala de nuvem. Eu falei, olha, essa nuvem se chama Shekinah. É, tia, Shekinah? Eu falei, sim, é a glória de Deus. Ela viu. Olha só que interessante. Né? Ela viu. Eu achei interessante esses dias agora, atrás, né? Eu faço uma célula com homem, mulher, tudo junto. Não é de casal, tem solteiros também.
E eu resolvi montar uma escolinha para os pais ficarem à vontade, ficarem dentro da sala. E aí até a Marcela, que faz a escolinha ali com as crianças ali. E no final a gente apagou a luz, eu estava ministrando nos mais velhos, e o Espírito Santo falou assim para mim, traz as crianças. Mas é muita criança. Tem vezes assim que chega a ter 15, de 15 a 20, vamos pôr 15, né? 15 crianças assim. E eu mandei chamar. É interessante que na hora que eu mandei chamar, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, vai lá. E eu deixei eles fazendo louvor, tudo no escuro ali, e eu fui. No que eu cheguei na porta, a Marcela estava sentada no chão com as crianças tudo perto dela. Sim. Eu acho que eles estavam ouvindo. E ela falou assim, ó, eu senti que você ia vir aqui para chamar a gente. Olha. E eu chamei essas crianças para dentro. E eles sentaram no meio assim da roda, né? Não estavam os mais velhos. E a gente estendeu as mãos e começou a orar. Alguns pais foram colocar a mão sobre os filhos. E ver uma presença de Deus tão forte, essas crianças começaram a chorar e a tremer. Sim. E era um choro, assim, da presença de Deus. Aquilo me impactou. Eu fiquei impactado, assim, com o que o Espírito Santo está fazendo com criança, né? Criança. Você acredita que é a geração do avivamento? Eu creio. Eu creio. Vai vir uma ativação sobre ele. Porque, assim, o inimigo também tem puxado muito essas crianças para o mundo. Verdade, o investimento aí fora. Internet. A gente tá ali bem no meio da vila, a gente sente isso, entendeu? O inimigo puxando essas crianças, você vê coisa assim que a gente fica triste, né? Uhum. Porque são sinceros, são limpos, né? De coração. E eu creio que Deus vai fazer. Nessas em nome de Jesus. O avivamento vai começar a vir. E a gente vai presenciar tudo isso. Vai, em nome de Jesus. Quero fazer parte. Ô, Fih, eu queria te agradecer pela tua presença, pelo teu testemunho. Eu acredito que tem muito mais coisas que a gente poderia estar entrando e estar falando. Dá assunto. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa. Se você puder olhar para essa câmera e deixar uma mensagem. A mensagem que eu deixo é assim, que nada é impossível, né? Tudo é possível ao nosso Deus. Eu vivi o impossível esses dias, um milagre, né? E a minha vida toda foi um milagre. Que você possa crer que Deus pode fazer por você, assim como fez na minha vida, fez na vida do Alexandre. Eu creio que Deus pode fazer um milagre muito grande na sua vida e que não existe impossível para Ele. Amém. E o prazer é meu de estar aqui. Amém, eu que te agradeço, Fih. Pessoal, eu queria encerrar esse podcast pedindo para vocês, deixa o like no vídeo, para você, se você ainda não é inscrito, aí, se inscrever-se aí no canal. É muito importante você comentar, comente alguma coisa aí no vídeo, isso vai trazer um engajamento, esse vídeo ele vai subir, ele vai se ampliar dentro do YouTube, vai aparecer para mais pessoas. E compartilha para os grupos de família. De repente você está vendo uma pessoa que tem mais ou menos, está passando pelo que a Fia passou, né? Se identifica, manda, né? Porque eu tenho certeza que essa é uma estratégia, uma ferramenta que o Espírito Santo nos deu para a gente poder estar compartilhando a glória de Deus aqui, o que Ele fez na nossa vida, e vai impactar a vida das pessoas que estão aí fora. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.